Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente tem novamente a presença do Rony Silveira, professor de Filosofia da Universidade Federal do Sul da Bahia, doutor em Psicologia, mestre em Filosofia e organizador de vários livros sobre filosofia e cultura brasileira. Esse é o nosso episódio número 36 e hoje falamos sobre religiosidade brasileira. O professor Rony Silveira já participou do podcast no episódio 8 sobre filosofia e cultura brasileira e no episódio 26 sobre carnaval e filosofia. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Ainda tem o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre religiosidade brasileira. Hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, o professor Rony Silveira. Ele já participou com a gente aqui do episódio 8, sobre filosofia e cultura brasileira, e do episódio 26, sobre carnaval e filosofia. Aí, se você quiser uma apresentação maior dele, você ouve esses nossos outros episódios com ele aí, que a gente faz uma apresentação. O primeiro episódio lá, né, o Filosofia e Cultura Brasileira, ele faz uma apresentação maior sobre ele. Rony, a gente vai conversar hoje aqui sobre religiosidade brasileira, né? Eu queria começar perguntando para você, o que a religiosidade brasileira tem de diferente? Olha, eu poderia começar citando um dado que, em geral, a gente deixa passar desapercebido, mas você tem uma coisa curiosa no Brasil com relação à religiosidade, que já chama atenção de saída, né? É a criação de uma religião brasileira no pleno século XX, né? Se a gente... eu estou falando da Umbanda, né? Uma religião brasileira criada no século XX, né? Há uma certa divergência aí, mas aparentemente a religião foi criada na década de 40, século XX. É estranho, né? Nós estamos no século XX, a gente fala tanto em secularização, em decadência do mundo religioso, quer dizer, nós já estamos no século XXI, né? Mas ainda no século XX nós já tínhamos esse discurso de secularização, de decadência do mundo religioso, e você vê uma religião sendo criada no Brasil, né? Não deixa de ser interessante, né? Em pleno século XX, né? Eu não tenho dados, não sou historiador da religião, então não tenho dados sobre isso, mas imagino que essa é uma situação muito peculiar, né? Eu não diria que ela não possa se repetir, mas ela é bastante significativa, né? Outra característica interessante é quando a gente considera essa religião especificamente, e eu acho que aí ela, de certa maneira, ela tem a vantagem de, sendo criada no Brasil, ela de alguma maneira tem uma relação orgânica com a cultura brasileira. Quer dizer, não é uma religião importada, né? Embora a gente possa rastrear as diversas influências da Umbanda, esse processo de tomada de empréstimo de várias matrizes religiosas para constituir a Umbanda, embora você possa fazer isso, como ela nasceu aqui, ela tem essa vantagem de alguma maneira, sintetizar algumas características da cultura brasileira. E eu chamaria a atenção imediatamente para uma delas, que é muito significativa. Por exemplo, você não tem um tratado teológico da religião umbandista, né? E por que você não tem? Você não tem simplesmente porque é uma religião que não apta para ser traduzida em um tratado de teologia. Porque no tratado de teologia você sistematiza a religião, né? Você estipula quem são os deuses, você cria regras de culto, né? Estabelece normas padronizadas para todos os crentes, enfim. Você delimita essa religião e a diferencia das outras, né? E a Umbanda não tem isso, né? Por exemplo, você não tem o processo de ampliação dessa religião, não é um processo de formação clássico, como acontece, por exemplo, na formação de padres e pastores, né? Em que você tem um centro de formação que é responsável pela transmissão dos dogmas, né? Esse cânone básico da religião, né? Na Umbanda você não tem isso. Então, na prática, o que acaba acontecendo? Eu vou chamar de terreiro, né? Cada terreiro de Umbanda, ele produz, né, o seu próprio cânone, né? Ele se adequa, né,
de maneira diferenciada a uma determinada comunidade e adota determinados ritos, e mais do que isso, né, ele adota as suas entidades específicas. Então, quando você tem alguma tentativa de sistematizar a religião da Umbanda, você depara com coisas muito curiosas, né? Eu não vou me lembrar aqui do número, eu fiz esse cálculo no meu texto que eu publiquei no livro, né, A Religiosidade Brasileira e a Filosofia, mas você tem uma distribuição das entidades em linhas, né, linhas básicas, cada uma delas é dirigida por uma entidade maior. Essas linhas se dividem em falanges, e essas falanges são constituídas por várias outras entidades. Então, eu estou falando aqui de milhões de entidades, né? Ou seja, é um tipo de sistematização, quando acontece, que ela é meramente formal, porque você não pode nomear milhões de entidades de uma religião, né? Então, na prática, você tem uma religiosidade que ela é, digamos assim, oscilante, mutável e parece um universo no movimento de expansão, né? É uma religião que se prolifera à medida que que se prolifera socialmente, quer dizer, ela se dissipa, né, socialmente, ela se expande socialmente na mesma proporção em que ela se prolifera internamente, né? Então, quer dizer, isso é típico, eu diria, uma tese que eu defenderia, que a religiosidade típica brasileira, ela tem essa característica. Mesmo, né, quando você cultua essas religiões tradicionais, por exemplo, como o cristianismo, que tem, de fato, né, divindades bem estabelecidas, você tem um cânone religioso, você tem um sistema de culto, né, bastante específico. A maneira como o brasileiro se apropria dessas religiões, né, canônicas, já digamos assim, uma espécie de apropriação nesse sentido de, digamos assim, através de um caráter não dogmático, né, de fazer uma interpretação muito pessoal, né, dos dogmas, de fazer adaptações, né? Só para lembrar a vocês, né? Todos conhecem essa prática, né? Uma prática corriqueira no universo brasileiro, o fato da pessoa, na verdade, frequentar vários tipos de religião de maneira simultânea, ou, né, alterar frequentemente, né, a sua relação com religiões. Então, a pessoa é cristã, depois se torna espírita, depois se vai ao candomblé, depois mais uma sequência de cristianismo, uma fase cristã, depois ela retorna para um terreiro de Umbanda, né? Então, você tem uma espécie de religiosidade difusa no Brasil, mesmo, né, para as pessoas que se afirmam, né, seguidores de uma religião em particular, né? Então, você tem um problema de caracterização enorme, né? Aqui no Nordeste, eu moro na Bahia, aqui no Nordeste é muito típico, né? Você vê, terreiro espírita, tem o nome espírita, né? Então você imagina que é um culto kardecista, mas quando você entra e vê o tipo de culto, ou às vezes é uma mistura de espiritismo com candomblé, ou é um culto de Umbanda, ou é uma mistura de Umbanda com catolicismo, ou de Umbanda com espiritismo, ou de Umbanda com o candomblé. Quer dizer, na prática efetiva, a prática da religiosidade brasileira, ela é uma prática difusa, né? Ela não é rigorosa, né? Você dificilmente encontra modalidades de culto predominantes no Brasil em que há essa preocupação da separação estrita de uma religião com relação às outras. Isso tem acontecido mais recentemente, né? E esse movimento, inclusive, chama atenção pelo seu caráter, digamos assim, pouco ligado a essa base não dogmática da religiosidade brasileira. Eu estou falando, obviamente, das religiões de caráter evangélico, né, que também têm as suas nuances, as suas variáveis, mas que trazem uma tentativa de, digamos assim, cravar um marco de intolerância religiosa, de delimitar bem o terreno. Obviamente, toda religião canônica, toda religião dogmática, ela tem um traço de dogmatismo, né, de intolerância, né, porque ela exclui as outras. Isso não é típico do Brasil, né? Claro, pode ser que a gente pode discutir isso depois, né, com relação às religiões evangélicas. Eu não quero adiantar muito o assunto, mas para não sair da pergunta, eu ficaria nisso. O que eu acho que é próprio da religiosidade brasileira é essa
habilidade de transitar no mundo religioso sem uma subserviência, né, sem uma reverência muito grande a dogmas, a cânones pré-definidos, né? O brasileiro sempre faz uma apropriação muito específica da religião, né? Sempre tece elos pessoais com esses deuses, né? Mesmo os deuses do cristianismo, né? Enfim, eu ficaria por aqui. Depois a gente pode explorar melhor essa questão das religiões evangélicas, né? Eu acho que tem uma coisa bem interessante nessa ideia de não dogmatismo, quando a gente pensa que a constituição do dogma depende dessa ideia de uma lei externa que você vai se submeter, né? Na medida que você não tem essa lei externa para se submeter, aí você ficaria nessa situação de uma religiosidade que parece ser difusa, mas eu acho que aí tem um outro elemento que é interessante, que é como ela pode ser plástica às diferenciações sociais, às hierarquias sociais, né? Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu ia no centro espírita lá em Goiás e o médium no centro espírita era um negro e ele falava que os espíritos mais baixos iam lá nele, né? Os espíritos mais elevados iam lá no Chico Xavier, em Uberlândia. Então lá em Jataí, no interior, o negro atendia os espíritos mais baixos, os espíritos mais elevados tinha que ir lá no centro de um branco, né? É curioso como isso era uma espécie de justificativa, né? Nessa justificativa de uma desigualdade, né? De certa forma naturalizando a desigualdade. Nesse mesmo sentido dessa naturalização da desigualdade, como é que fica a ideia de dignidade humana ou a ideia de uma democracia num horizonte de religiosidade onde ninguém se submete a uma norma externa, né? Sim. Como que você vê isso, Rony? Bom, olha só, depende dos conceitos que a gente, a maneira como a gente entende esses conceitos. Não sei, eu pelo menos entendo que a democracia, ela parte do pressuposto muito fundamental de que as pessoas, né, os cidadãos no caso, as pessoas de caráter político, elas se encontram de maneira equidistante com relação a uma norma, né? Você tem uma regra e as pessoas não se diferenciam com relação a essa regra, ou seja, não há a ideia do privilégio socialmente configurado nesse sistema político. A princípio, todos têm acesso, né? Se se trata de um direito, todos têm acesso igual a esse direito. Se se trata de uma proibição, todos são igualmente proibidos com relação a essa norma. Isso garante uma equidistância com relação à norma. Isso é básico na democracia, né? Embora a democracia nos permita enunciar, né, e expressar nossa opinião, isso parte do pressuposto de que você respeita algumas regras básicas, né, por exemplo, de uma discussão. Então você pode expor a sua opinião desde que você respeite o básico que regulamenta essa discussão. Se a gente entende que a democracia envolve essa situação de equidistância das pessoas, de diferentes pessoas com relação a uma norma, claro, ela exige que essa norma seja reconhecida como dotada de um valor superior, que não está à mercê da minha vontade, do tipo, bom, agora me convém obedecer essa norma e agora não me convém mais obedecer essa norma. Não. Bom, aí você quebra a ideia de equidistância, porque ora você está próximo, ora você está distante, né? Então, a democracia me parece envolver essa crença de que as pessoas estão, né? Pessoas diferentes estão a uma mesma distância da norma e a mesma pessoa, em momentos diferentes da sua história de vida, também se relaciona com essa norma, né? Digamos, dentro de uma mesma distância. Agora, de fato, a religiosidade brasileira, né, pelo menos aquilo que eu entendo que é próprio dela, não havendo dogma, né, não havendo essa preocupação com a sistematização de um cânone religioso, ela de fato permite aproximações diferenciadas com relação às divindades, né? Isso que o Marcos acabou de citar um exemplo dele, né? Outro exemplo clássico disso, né, que você tem entidades na Umbanda. Por exemplo, você imagina um terreiro de Umbanda em que você tem um salão de atendimento, né? Em geral, você tem uma área externa necessária ao culto, com plantas, né? Há entidades que não se aproximam da casa. Por exemplo, os pretos velhos têm uma preferência por atender as pessoas próximo do lado de fora da casa, né? Inclusive afirmando, eu estou dizendo que é o relato das próprias entidades, né? É que
preto não entra em casa de doutor. Então, lá dentro atende um médico alemão, estou dando exemplos, né? Um médico alemão, né, em geral uma entidade branca, que tem um status no Brasil reconhecido como superior, e lá fora atende o preto velho ou a preta velha. Quer dizer, a própria religião, ela é uma religião em que os deuses, né, eles estão em posições, digamos assim, socialmente diferenciadas. Então não há uma colaboração entre esse universo da religiosidade baseado na diferenciação, né, com a democracia. Pelo contrário, você tem uma espécie de tensão interna, né? Se o sistema político democrático, né, ele acaba valorizando um estilo de vida, né, da prática da equidistância, em que você se vê como uma pessoa dotada dos mesmos direitos que todos os demais, na prática religiosa, o sistema de valores é diferente, né? É contraditório com isso, porque ele afirma explicitamente que as pessoas são diferentes, que elas se relacionam com o universo religioso de maneiras diferentes, e que elas são dispostas hierarquicamente em relações diferentes, né? Então, me parece muito problemático que você tenha um sistema político democrático consolidado num país de base religiosa, né, claramente antidemocrático, que valoriza, né, as hierarquias sociais e as diferenciações sociais naquilo que a gente pode chamar de acesso à riqueza social, né? Há uma diferenciação enorme, né? Uma religião que tem essas características, ela não favorece a consolidação de um estilo de vida democrático, muito menos de um sistema político democrático, né? Então, é claro, talvez isso, se a gente entender que a religião é um elemento fundamental, né, para a estruturação de um modo de vida, vamos pensar numa coisa que a gente pode chamar de civilização brasileira. Se a religião é fundamental para articular o modo de vida brasileiro, certamente ela tendo essas características, né, de valorizar as diferenciações sociais, né, portanto, forçar a quebra da equidistância com relação a normas, ela vai prejudicar enormemente a consolidação de um modo de vida democrático, né? Ela está em confronto com isso. Talvez, se a gente entender que a religião tem essa posição especial do ponto de vista da configuração de um modo de vida da civilização brasileira, a gente poderia talvez entender um pouco qual é a dificuldade de consolidação da democracia no Brasil, né? Porque ela está em confronto aberto com o sistema de valores. Na verdade, você tem dois sistemas de valores, né? Um sistema democrático importado do mundo ocidental, que não se adequa muito bem, que não consegue ganhar terreno efetivamente ao longo do tempo, porque está em confronto com, né, um conjunto de valores que não cede espaço, né, para esse tipo de postulado do mundo político. Enfim, como é que fica a dignidade, né? Bom, a dignidade ela é negociada, né? As entidades estão ranqueadas, eu estou falando da Umbanda, né? As entidades estão ranqueadas, né, de maneira hierárquica, né? Os crentes estão dispostos de maneira hierárquica, né? Alguns médiuns atendem a determinado tipo de entidade, outro atende outro tipo de entidade, que tem o seu público específico, né? Você tem, na verdade, uma religião que se adequa às diferenças sociais no Brasil. Então, ela não entra em atrito com isso, ela não força, né, uma mudança da estrutura social, né? Se o filósofo alemão Hegel tinha razão quando dizia que não é possível fazer uma reforma política sem fazer uma reforma religiosa, bom, então, se isso é válido ainda hoje, né, ele falou isso no século XIX, se isso é válido ainda hoje, então nós não vamos conseguir, por exemplo, nos tornar um país plenamente democrático se não reformarmos a base religiosa, né, de crença das pessoas. Se é que a religião ainda ocupa um lugar especial, né, nesse sistema que estrutura um conjunto de valores, né? Me parece que no Brasil a religião ainda tem um peso considerável nesse aspecto. A despeito né, vivermos no século XXI, você tem todo um processo de secularização, né, a influência crescente das ideias científicas, né, que produzem explicações, né, maximamente objetivas, sem nenhum tipo de apelo a fatores religiosos, mágicos, né, que faz uma leitura prosaica da natureza, né, entende a natureza como uma coisa absolutamente destituída de qualquer tipo de espiritualidade. Mesmo nesse contexto, né, você tem não só a perseveração de um estilo de religiosidade, me parece muito própria, mas inclusive com a criação de uma religião
como eu citei agora há pouco, né, a Umbanda no século XX. Mas eu acho que a suposta dignidade humana, que é afirmada no contexto de um sistema político democrático, né, ele é constantemente solapado pelas nossas crenças religiosas, que estão em conflito com essa ideia de uma dignidade igual, né? Na prática da religiosidade brasileira, né, há uma dignidade diferenciada. Né? Não é que não há dignidade, há uma dignidade diferenciada. Eu fico pensando quando você fala da diferenciação que a religiosidade no Brasil, as religiões fazem, social até, eu fico pensando se ela é tão diferente nos outros lugares também, assim, porque parece que se você pega, sei lá, dentro do judaísmo mesmo, aquele que é mais bem sucedido, ele acaba ficando mais próximo do altar ali. Será que ela é tão diferente assim dos outros lugares, manter esses status assim na sociedade? Olha, eu acho que sim, tem algumas diferenças, porque olha só, no caso do judaísmo, né, quer dizer, essas diferenças são diferenças, digamos assim, exteriores. Mesmo se você pega o judaísmo antigo, quer dizer, o sucesso no mundo não significa absolutamente nada, até porque o judaísmo antigo não acredita na imortalidade da alma, né? Então todo mundo, aquele ditado bíblico básico, né? Viemos do pó e voltaremos para o pó. Então, quer dizer, no fundo, essas diferenças externas, embora elas possam ser conquistadas, elas não refletem, não significam nada no mundo espiritual, né? Então você não tem... outro exemplo, né? Antes que eu passe para a religiosidade brasileira. No caso do universo cristão, né? Pelo menos depois da Reforma Protestante, você tem uma situação de que o reino dos céus é igualmente aberto a todos. Né? O cristianismo reformado afirma a possibilidade de que todos obtenham a sua redenção, né? Através de um trato diretamente com Deus. Né? Esse mundo está igualmente aberto a todos. Agora, no caso da prática da religiosidade brasileira, né? Você tem uma espécie de contrabando da diferença social para dentro da religião. Né? Então, mesmo no cristianismo praticado aqui, né, você tem essas práticas, né, históricas. Né? Vamos voltar ao período colonial no Brasil. Né? Você tem uma relação, por exemplo, aqui no Nordeste, né, nos engenhos de produção de cana-de-açúcar. Né? Vamos começar no início da colonização brasileira aqui no Nordeste. Né? Você tem Casa Grande, acoplado à Casa Grande você tem um padre, né, que é responsável pelo controle, digamos assim, né, pelos matrimônios, batizados, né, acompanhamento dos ritos de morte. Né? A religião, digamos assim, ela adere a uma estrutura social. Né? Então, você tem na história do Brasil, você tem poucos momentos de conflito entre essa religião e o universo que nós sabemos que é socialmente hierarquizado, em que as diferenças são muito pronunciadas. Quer dizer, essa religião, embora seja uma religião que a princípio pregue a igualdade entre os homens, ela é praticada num contexto de diferença e ela não entra em conflito, né, com esse mundo social. Né? Você tem poucos exemplos de conflito, né, entre o mundo cristão e o sistema, por exemplo, de escravidão no Brasil. Né? Você tem poucos exemplos de conflito. O que você tem é, pelo contrário, né, uma capacidade plástica de adaptação do cristianismo ao Brasil que é impressionante. Né? Me lembro aqui de uma passagem que eu acho fantástica. Né? É um livro do Joaquim Nabuco sobre o seu pai, Nabuco de Araújo, chamado Um Estadista no Império. Ele conta, enfim, a carreira política do pai como ministro da Justiça do Dom Pedro II. Né? E ele cita um caso muito interessante em que o ministro da Justiça, Nabuco de Araújo, pai do Nabuco, ele teve que fazer uma intervenção. Nós estamos vivendo no Segundo Império um momento em que a igreja ainda não é independente do Estado. Né? Então, o ministro da Justiça teve que fazer uma intervenção em conventos, né? Em função digamos assim, das más práticas existentes dentro dos conventos. Ou seja, a falta de moralidade era tão grande que o ministro da Justiça teve que intervir nos conventos. Né? Ou seja, o cristianismo, né, no Brasil, ele se adequou plenamente às práticas sociais existentes. Ele jamais, em raros momentos, ele não conseguiu fazer isso. Ele se tornou uma religião plenamente adaptada na sua prática ao mundo brasileiro. Né? Então você tinha, por exemplo, conventos que tinham escravos e que produziam cana-de-açúcar. Né? Eles tinham escravos para produzir cana-de-açúcar. Quer dizer, eles funcionavam como uma fazenda típica. Né? Eles tinham uma propriedade, plantavam cana-de-açúcar e produziam açúcar. Mão de obra escrava. Né? Ou seja, uma religião
é plenamente adaptada ao mundo social na qual ela se encontra. Quer dizer, ela raramente conseguiu tensionar o ambiente no sentido de que a sociedade pudesse se transformar em uma coisa diferente, né? E você tem vários exemplos, o próprio cristianismo reformado europeu, como ele é vivido na Europa, né? E nas colônias europeias de culturas de matriz reformada, né? Falo dos Estados Unidos, né? A própria Austrália. Você tem uma relação diferente em que a chegada do colono, né? De matriz de vida árdua, difícil, de enfrentamento com o mundo natural, diferente, né, hostil às vezes correndo risco de vida, em situações que poderiam ser perigosas e moralmente degradantes. O crente dessas religiões canônicas, né, dogmáticas, né, ele se mantém ereto, ele não faz concessão ao meio ambiente. Pelo contrário, ele conquista esse mundo, né, baseado nas suas crenças religiosas. Esse mundo se torna, portanto, o espelho das suas crenças religiosas. Aqui no Brasil você teve uma prática histórica que é de adaptação, né? Adaptação permanente, né? Todas as religiões que nos influenciaram são religiões adaptáveis, né? Muito interessante sobre isso, eu faço uma referência no meu texto, no meu capítulo do livro, sobre essa questão, analiso a questão da religião indígena, da religião africana, do catolicismo português, né? Por exemplo, o catolicismo português, você tem narrativas, né, de que, principalmente de estrangeiros ou que visitavam Portugal ou que visitavam o Brasil na época, você tem a seguinte narrativa que é muito comum, né? Da absoluta falta de respeito durante os cultos, né? Um comportamento assim displicente. Então você tem em Portugal, por exemplo, numa procissão, né? Então, os trabalhadores braçais, né, as pessoas mais rudes da sociedade, ficavam ali. Então, as moças de família que iam passando na procissão iam ouvindo asneiras, né, iam ouvindo galanteios, né, insinuações durante uma procissão religiosa. Né? Não sei se vocês conhecem, mas hoje no Brasil você tem alguns eventos religiosos que são absolutamente profanos, né? Eu residi em Juazeiro do Norte, no Ceará, e pude acompanhar as procissões em homenagem ao Padre Cícero, são vários durante o ano, né? São eventos religiosos, mas que têm características profanas absurdas, né? Ou seja, mais uma vez, a crença religiosa ela não obriga o crente a um determinado padrão de comportamento que se impõe a ele em todas as circunstâncias. Então, ele vai para um evento religioso, se desloca na carroceria de um caminhão, anda 300 km, 400 km, 800 km, participa, ele é um devoto de Padre Cícero, ele vai, mas o seu comportamento fora dos momentos de culto religioso é o mais prosaico, né, do mundo, né? Ele se comporta, ele bebe bebida alcoólica, ele se mete em confusão, não é? Ele se comporta naturalmente, quer dizer, a parte externa, digamos assim, do seu comportamento, exceto o momento do culto, é uma vida normal, em que as suas crenças religiosas não pressionam, né, o seu estilo de vida, né? Então eu acho que a gente poderia diferenciar essas religiões mais severas, né, em que de fato a religião impõe um conflito aberto com o mundo social, e as religiões de matriz, né, digamos assim, as religiões que compõem esse universo de uma religiosidade brasileira, elas não têm essa característica, né? Elas são religiões, digamos assim, fragmentadas no sentido de que elas se exercem num ambiente, mas não se expandem para todos os ambientes da vida. Elas são religiões limitadas, né? O seu poder é limitado do ponto de vista da conversão autêntica dos indivíduos. Então as pessoas conseguem conciliar, né, as suas crenças, o seu comportamento hereditário, o seu comportamento social já consolidado, com crenças religiosas de qualquer tipo, né? Então é como se a religião fosse compusesse um conjunto de valores que está ilhado, né? Ele não consegue se expandir, ele não consegue obter controle da personalidade toda do homem brasileiro, né? Ele se exerce, né, num determinado momento da sua vida, num determinado conjunto de atitudes, mas não se expande, né? Ele efetivamente não é convertido, se a gente entende que a ideia de uma conversão autêntica envolve a profundidade, quer dizer, você não revolve o terreno da personalidade profundamente, ele não se transforma, né, verdadeiramente em outra pessoa. Por isso é fácil, né,
olha, eu sou cristão, olha, eu sou espírita, olha, eu vou ao candomblé, de preferência, como o brasileiro gosta de dizer, para me garantir, né? Eu vou em todos eles, né? Porque eu não sei qual é que pode estar certo. Ok? Não, eu acho que essa frase, eu não sei qual que vai dar certo, que complementa bem a questão que a gente vai fazer agora, que é a ideia do que seria moralidade nesse caso, né? Não moralidade que se submete, mas a moralidade que cria mundos. O ato moral é aquele que o sujeito cria um mundo de acordo com o seu desejo, né? Eu acho que só isso justifica o fervor das orações dos deputados corruptos quando pregam propina, né? Se tá dando certo, é porque Deus está com eles, né? Então. Tem uma cena famosa aí gravada em que os caras embolsam dinheiro, se abraçam e fazem uma oração, né? Você nota, quer dizer, a religião ela não está em desacordo com essas práticas, né? Porque uma religião sem dogma, o brasileiro, né, o culto da religião brasileira, próprio da religiosidade brasileira, ele permite essa apropriação, né? E a gente pode pensar, nossa, mas que mau caratismo, né? Assim, bom, por que as pessoas que embolsam dinheiro depois de um ato de corrupção, elas se abraçam para fazer oração? Porque elas acreditam que as divindades, sejam lá quais forem, estão ao seu lado. De fato, é um agradecimento pelo dinheiro recebido, né? É um roubo, mas é um agradecimento pelo dinheiro recebido. Não há nenhum constrangimento, né, nessa crença de que a religião está a nosso serviço, né? De que ela é adaptável à nossa realidade, né? A pessoa não se sente assim, nossa, eu estou roubando dinheiro público, eu estou fazendo mal para outras pessoas, portanto isso é pecado. Ela não sai com peso de consciência quando faz isso, né? Pelo contrário, ela se sente abençoada, tanto é que ela agradece o dinheiro recebido, né, através da corrupção, né? Então você nota essa situação, quer dizer, obviamente uma prática religiosa como essa favorece, né, a busca, né, pela vantagem, né, aquilo que nós dizemos que é típico do malandro brasileiro, né, é tentar tirar vantagem das situações, né? Eu diria tentar tirar vantagem das situações, e já que nós estamos falando de religiosidade, tentar tirar proveito das situações, abençoado pelas divindades, né? Porque as divindades são maleáveis, né? Você negocia com essas divindades, né? Isso é uma prática comum, né? Entendeu? A ideia do sacrifício ou de alguma coisa que depois que isso foi combatido historicamente pelo cristianismo reformado, quer dizer, a salvação pelas obras, né? Você se salva por aquilo que você faz porque você agrada a Deus e como recompensa, então Deus te salva, né? É um resultado daquilo que você fez durante a sua vida, que você pode ser salvo por aquilo que você faz. Como as divindades são adaptáveis, né? Então você pode se salvar inclusive cometendo atos de corrupção, e recebendo a dádiva que é o dinheiro, né? Então você tem, na verdade, uma prática religiosa, né, extremamente porosa, que admite, né, que a pessoa com sinceridade, isso que é importante ressaltar, né, que a pessoa com sinceridade, né, se sinta legitimada para praticar atos de corrupção, por exemplo, como eu me lembro dessa cena agora, né? As pessoas embolsando os maços de dinheiro e se abraçando para rezar. Eu não me lembro mais quem era. Provavelmente os ouvintes devem se lembrar também da cena, né? Não há nenhum motivo para fazer uma encenação, né? A menos que eles soubessem que estavam sendo filmados, né? Não é uma encenação, é uma manifestação espontânea, é uma manifestação religiosa de crença verdadeira, né? Não há nenhuma incompatibilidade entre crenças religiosas, entre acreditar em divindades, né, e pensar que essas divindades estão sendo benéficas, né, estão sendo agradáveis, né, com o crente, estão lhe fornecendo dinheiro obtido por meio de corrupção, por meio do roubo. Então você tem uma religião extremamente maleável, né, uma religião que, ao invés de retomando a questão básica da pergunta, só para terminar, ao invés de ela exigir reverência a princípios, né, ela se adapta às pessoas. Então, na verdade, é uma moralidade, digamos assim, flexível, né? Veja bem, não é a prática da imoralidade, é uma moralidade porque ela está sendo justificada por valores religiosos, mas plenamente adaptados à prática, ao comportamento de qualquer um de nós, né? Então, você não tem uma tensão entre a prática religiosa e a moral, né? Você tem uma adequação entre a moral que já existe e os valores religiosos que dão cobertura, né, para essas práticas, né? É uma espécie de legitimação religiosa de um comportamento que já é dado socialmente, né? Se é a corrupção,
ok. Né? Eu poderia dizer que a religiosidade brasileira, sim, ela abençoa os atos de corrupção. Né? É o jogador que sempre agradece a vitória, que Deus sempre ajudou o time dele, né? O time, tipo, sempre tem o jogador lá agradecendo a Deus, agradecendo o gol, é sempre por Deus, quando ele perde não é outra coisa não, né? Exato. Deus ajuda todos os times. Estranho você imaginar que uma divindade vai tomar partida no jogo de futebol da 3ª divisão do Campeonato Nacional, né? É muita falta de ocupação. Mas né, é isso, né? Quer dizer, por quê? A divindade está ocupada, né, nem é com o seu time, é com você, né? É com o jogador, né? Há uma divindade específica, né, ocupada com isso. Né? Porque isso é importante para ele, portanto é importante para a divindade. Como que essa religiosidade não dogmática se combina com a reivindicação da perfeição? Com a reivindicação da perfeição? Olha, eu acho que... Não sei se a gente pode falar de reivindicação da perfeição, mas de alguma maneira, né, dado o conforto extremo, né, para qualquer crente desse tipo de religiosidade, conforto extremo, que eu estou chamando de conforto extremo, o fato de que a religião não obriga a alterar a sua linha de comportamento, não constrange a não fazer alguma coisa que ele sempre fez. Na verdade, eu acho que ela é uma espécie de acabamento de uma crença na sua própria perfeição, né? Quer dizer, em geral, as religiões, elas obrigam, as religiões dogmáticas, as religiões canônicas, né? De dogmas, elas obrigam o crente a um esforço de adaptação. Quer dizer, no processo de conversão, você se propõe a ser alguém diferente do que você é. Portanto, elas envolvem um processo de aperfeiçoamento, um projeto de melhoria do ser humano. Não, eu quero me tornar plenamente adequado aos valores dessa religião. Sei lá, eu quero ser judeu. Bom, dado que eu tenha me convertido ao judaísmo, que eu tenha me decidido a isso, eu preciso fazer um projeto, né, de melhoria pessoal, né, porque eu não sou judeu ainda, então eu preciso, né, me envolver num esforço gradual de me tornar digno de ser judeu. Isso envolve, por exemplo, reconhecer que, de alguma maneira, eu não sou como deveria ser. Portanto, essa ideia do projeto, né, presente na conversão religiosa. Né? Eu não sou como deveria ser, então eu preciso me esforçar. Para isso, eu preciso monitorar o meu comportamento. Bom, como na religiosidade brasileira você não nota esse movimento, né, você não tem aí implicado nenhum processo de aperfeiçoamento, né, não há um projeto na direção do qual nós nos movemos, portanto, não há comportamentos inadequados quando confrontados com esse valor, nessa personalidade que eu gostaria de ser, com essa finalidade do meu projeto. Como não há isso, né, a gente pode supor o seguinte, que, na verdade, essa religiosidade ela já pressupõe a própria perfeição do indivíduo, que o indivíduo, de uma maneira, obviamente, não explícita, né, ele manobra dentro desse conjunto de valores a partir da perspectiva de que ele é perfeito. Então, qualquer processo de aperfeiçoamento, qualquer projeto de melhoria moral não faz nenhum sentido, né? Porque, na verdade, essa prática religiosa de plena adequação dos valores à sua própria personalidade supõe a própria perfeição, né? Então, não há necessidade de se movimentar em direção, né, a uma finalidade superior. Não há necessidade de aperfeiçoamento, né? Por quê? Porque, de uma maneira implícita, não estou dizendo que as pessoas, eu sou perfeito, né? Elas fazem esse tipo de raciocínio, não, mas de maneira implícita, né? A adequação plena da religião ao mundo moral do brasileiro significa que ele, né, se crê absolutamente perfeito. Então, não é necessário uma mudança, né, na sua fisionomia moral, não é necessário nenhuma mudança, né, nenhum esforço para chegar a algum outro lugar, porque você já está no lugar. Né? Então, todas aquelas referências metafóricas de que esse país é um paraíso, talvez tenha aí um fundo de verdade. Né? Não é um paraíso externo, né? Não é um paraíso de fato, mas é um paraíso psicológico. Por que é um paraíso psicológico? Né? Porque não há nenhuma tensão moral envolvida, né, na vida do brasileiro. Né? Não há nenhuma tensão interna em que uma parte contraria a outra parte, do tipo, as minhas crenças religiosas elas estão me forçando a mudar o meu comportamento. Né? Então você tem essa situação de que, na prática, a prática dessa religiosidade, eu estou dizendo a prática porque, de fato, nenhuma dessas religiões diz, olha,
o brasileiro ou crente dessa religião é perfeito. Não, todas elas, em geral, dizem o contrário, dizem que é preciso fazer um esforço, né, de melhoria pessoal, mas a maneira como ela é praticada no Brasil, né, essas religiões todas, inclusive estou me referindo à Umbanda, que é uma religião brasileira, né, a maneira como elas são praticadas dá a entender o contrário, que nenhum movimento efetivamente, nenhum esforço moral efetivamente é necessário. Portanto, a base disso só pode ser uma crença implícita, né, um bem-estar psicológico baseado na ideia da perfeição pessoal. Né? Já somos perfeitos, portanto não faz sentido me mover moralmente, fazer um esforço de concretização de uma melhoria moral da minha personalidade em qualquer direção, né? Então eu diria que a prática efetiva dessa religião ela supõe inclusive essa crença implícita na perfeição do crente, né? Portanto você não precisa seguir dogmas, né? As divindades se adequam a nós, né? As religiões, mesmo as mais dogmáticas, mais canônicas, que têm um sistema definido, né, que tendem a ser rigorosas, em geral no Brasil elas são praticadas de maneira não muito rígida, né? Se faz adaptações, né? Se tentam adaptações, né? O próprio cristianismo brasileiro é típico, é rico, né? Nesse sentido, né? A gente praticamente consegue ser cristão no Brasil e quase não falar de Deus, né? Mas você tem uma série de santos intermediários que ocupam, né? Que constituem um verdadeiro panteão romano de divindades, né? Que escondem Deus, né? Deus quase é uma eminência parda do cristianismo brasileiro, né? E se você pega, por exemplo, se você pega Santo Agostinho, está lá escrito, né? Cidade de Deus, né? A única divindade, né? Indiscutivelmente é Deus, né? Os outros santos, né? As personalidades que adquiriram alguma relevância ao longo da prática da religião cristã, né? Não são deuses. Inclusive, isso é uma crítica que Santo Agostinho faz ao politeísmo, né? A religião cristã não é uma religião politeísta, né? Então há uma distância enorme entre, né, os santos virtuosos, né, exemplos de virtude do cristianismo, e Deus, né, que nós efetivamente esquecemos, né? A gente sempre prefere falar com Virgem Maria pela proximidade maternal que temos com ela do que diretamente com Deus, que tem uma tendência a ser mais rigoroso e rígido, né? Melhor falar com as mães do que com os pais. A gente vai dar a volta para falar um pouco de onde a porca torce o rabo, né? Onde a religião tão dogmática parece ter encontrado o limite, né? Esse limite parece estar nessa nova religiosidade neopentecostal, né? Que reivindica participação política. A gente pode falar de uma bancada evangélica ou até de um projeto de poder, né? Dessa bancada evangélica que tem reivindicações bem dogmáticas, né? Ela reivindica muitos limites, né? Curiosamente, assim, só para complementar essa ideia de que ela reivindica limites, ela incorpora o diabo, né? O diabo faz parte do cotidiano, né? O diabo afeta a vida das pessoas no dia a dia, né? É muito curioso isso, né? Como é uma religião que reivindica limitações, mas em termos de discurso ela acredita na força daquilo que ela vai contra, né? Ela acredita na força do que ela geralmente persegue as religiões africanas, né? Mas ela acredita na macumba, no poder da macumba lá, que vai fazer o mal, no poder de um despacho. Ela parece ter essa crença, como se o diabo estivesse presente no dia a dia das pessoas, né? É curioso isso, né? Mas olha só, essa é uma tática muito antiga, né? Você só pode oferecer uma salvação, um bom remédio, se você primeiro afirma a presença de um grande mal, né? Por exemplo, você nota isso, por exemplo, o movimento de contra-reforma, né? A criação da Companhia de Jesus, né, no universo cristão, tá muito ligado, né, portanto, da Inquisição, né, os processos inquisitoriais da Igreja Católica, eles são muito ligados a primeiro afirmar a presença universal e onisciente do demônio, né? O demônio está por toda parte. E isso é estranho, inclusive, ao mundo da Idade Média, né? Antes da Contra-Reforma você não tem essa crença, né? De repente começam a aparecer crenças na presença, né, universal do demônio. O demônio está por toda parte, inclusive nos nossos pensamentos, né?
subitamente você cria a necessidade de um perigo iminente, então você justifica, né, a prática da Contra-Reforma, da tortura, da Inquisição, né? Essa é uma prática muito comum, né? Primeiro você cria, aliás, é uma prática muito comum não só no mundo da religião, né? Se a gente notar bem, por exemplo, tem um pensador importante na filosofia chamado Descartes, né? Ele está procurando talvez no seu trabalho principal, né, mais importante, chamado As Meditações, ele está procurando uma certeza absoluta, né? Para obter essa certeza absoluta, não basta apenas, né, lançar dúvidas sobre as coisas. Ele inventa um artifício que ele chama de gênio do mal, né? O gênio do mal seria uma espécie de entidade maléfica cuja ocupação consiste em enganar as pessoas, né? Quer dizer, só concebendo esse mal gigantesco, né, esse poder maligno extremamente poderoso, é que Descartes consegue chegar numa certeza absoluta, né? Então, da mesma maneira, você só consegue oferecer a salvação se você coloca a pessoa, né, o crente, em potencial sob perigo, né? A salvação só tem sentido se a pessoa está em perigo. Se não há perigo no mundo, não há necessidade de salvação. Se ela pode se corromper moralmente a qualquer momento, então ela vale muito o processo de salvação que você está oferecendo, né? A sua saída religiosa, né? Então, eu acho que essa estratégia de ampliar, né, o poder do mal para vencê-lo, né? Eu digo assim, vencê-lo no seu próprio terreno, né? É uma estratégia muito antiga, né? Santo Agostinho também, lá no início do cristianismo, insiste muito nessa ideia, né, da presença do demônio por todas as partes. E que não é uma ideia que atormenta o cristianismo, diga-se de passagem, não é uma ideia que atormente o cristianismo historicamente falando. Isso aparece em alguns momentos de crise em que há uma necessidade, por exemplo, no caso de Santo Agostinho, de um combate ao politeísmo romano, do Império Romano. Depois, na Contra-Reforma, o combate à religião reformada. Então, nesses momentos de crise, né, o demônio volta a aparecer com força máxima, né? E claro, no caso do Brasil, as igrejas evangélicas estão explicitamente numa espécie de combate com outras religiões, né? Elas têm esse objetivo claro, né, de que é preciso debelar outras religiões para ganhar o maior número de crentes, né? Agora, eu acho que uma coisa que é interessante com relação a essas religiões evangélicas no Brasil, que a gente deveria considerar com um pouco mais de cuidado, porque assim, na prática, melhor, em teoria, né, pelo que elas afirmam, né, pelo que elas declaram, elas estariam, né, exigindo do universo brasileiro algo que é estranho a esse universo, né? Ou seja, uma crença convicta, né, uma prática religiosa muito circunscrita ao seu cânone, aos seus dogmas, aos seus mandamentos, né, um tipo de conversão autêntica, né, que é estranho ao universo brasileiro. Então você tem aí, aparentemente, uma relação conflituosa, né? Se eu estou certo naquilo que eu estou chamando de religiosidade brasileira, essa prática religiosa maleável, eu diria uma prática religiosa personalista, ela entra em choque com a proposta dessas religiões evangélicas que vem ganhando terreno no Brasil nos últimos anos. A questão toda é saber o seguinte: se a longo prazo, se essas religiões vão ser capazes de impor à cultura brasileira, né, a necessidade, digamos assim, do aperfeiçoamento moral, né, uma espécie de conversão autêntica. Será que elas serão capazes de criar a profundidade necessária para que as pessoas se sintam impulsionadas, né, a verdadeiramente adotar um processo de aperfeiçoamento moral? Ou será que elas irão se adaptar ao universo brasileiro? Bom, esse é um debate em aberto, eu não tenho bola de cristal, né? Agora, o Marcos, na pergunta, fez referência à bancada evangélica. Bom, se nós nos basearmos na bancada evangélica como representante desse movimento religioso, nós já sabemos a resposta. A resposta é que o Brasil venceu a religião evangélica, né? Porque efetivamente a bancada evangélica não agrega nenhum tipo de moralidade especial na prática política brasileira. Não é isso que nós podemos ver e veremos mais no decorrer das investigações de corrupção, da denúncia, das negociatas, né? Bom, só para citar um exemplo, né, um dos supostos evangélicos, ou pelo menos que apoiava os evangélicos, e
com o qual os evangélicos tinham relações de proximidade era o Eduardo Cunha, né? Que hoje está preso em Curitiba pela Lava Jato. Então não parece assim que se a gente se basear se a gente se basear no fato de que a bancada evangélica realmente representa essas religiões, o que elas trouxeram para o Brasil, eu posso garantir que elas não trouxeram nada diferente, né? Agora, talvez a bancada evangélica não represente, de fato, né, esse movimento mais religioso, mais rigoroso, né? Porque você nota, na prática religiosa, nessas religiões, de fato, há uma mudança substantiva na vida dos crentes, né? Você vê, por exemplo, igrejas evangélicas que são capazes de transformar as pessoas de maneira que, no ambiente da cultura brasileira, sei lá, nem o tratamento médico conseguiria fazer essa reforma individual, né? Nem os sistemas de apoio a drogados que existem no Brasil, né? Os serviços públicos que não são de muito boa qualidade, mas alguns existem, em alguns lugares existem. Enfim, você não tem uma rede social capaz de mobilizar essas pessoas. Eu estou falando de pessoas que têm problemas crônicos, né? Com alcoolismo, com drogas, né? Com problemas psiquiátricos mais sérios que, de alguma maneira, danificaram profundamente a sua vida. Pessoas que não têm mais família, não têm mais condições de trabalho, né? Para essas pessoas, né, quase nada se pode fazer, né, no Brasil, porque você não tem mecanismo de transformação pessoal. As religiões evangélicas têm conseguido promover alterações dessas pessoas, né? A questão toda que nos interessa é saber se essa capacidade, né, não apenas dessas pessoas, mas dos seus crentes, você vê uma mudança de comportamento, né, uma mudança na maneira de se vestir, né, o conflito permanente dessas religiões com alguns hábitos crônicos brasileiros, como violência doméstica, você nota que é uma relação tensa. A questão toda é saber se essas religiões terão força suficiente, né, para impactar. A gente está falando numa mentalidade, naquilo que eu chamei de civilização brasileira, se elas serão efetivamente capazes de mobilizar profundamente os indivíduos, de tal maneira que elas interfiram, né, nessas práticas religiosas, né, e nessa disposição brasileira de não se comprometer com o processo de aperfeiçoamento pessoal. Bom, aí é uma questão de jogo de forças, digamos, civilizatório, que eu não posso fazer nenhuma previsão, né? Eu só estou tentando entender o processo. Então não caberia a mim fazer previsões, né? Agora, se a gente se basear na bancada evangélica, a derrota da religião evangélica já está dada, né? Porque se efetivamente a bancada representa esse tipo de religião, ela não agregou nada ao universo brasileiro. Pelo contrário, eles me parecem muito bem adaptados às práticas políticas brasileiras, né? Então, elas já foram derrotadas nesse caso, né? Se depender da representação política, elas já foram derrotadas. Eu espero, inclusive, que não. Enfim. Você espera alguma redenção, hein? Mas, olha, eu tinha só 2 comentários para... Eu acho que esse tema realmente é um tema muito rico, que até caberia várias discussões. Eu vi... Saiu um podcast que acabou de ser lançado, o podcast do Fluxo, que entrevistou o Luiz Eduardo Soares. Aí... o Luiz Eduardo comenta como essas religiões neopentecostais ela tem esse lado positivo, né, de produzir uma reforma pessoal, mas sem quebrar com a ideia de uma magia, né? Tipo, você quer um carro agora, você vai conseguir esse carro, mas você tem que parar de beber. Sim. Você vai conseguir aquilo que você quer, mas você tem que fazer essa... Então tem um tipo de negociação. Por outro lado, o Mangabeira Unger, ele tem uma tese de que as religiões neopentecostais são marcas de um tipo de reformismo meritocrático no Brasil, que geralmente são as pessoas que vêm de baixo, que transformam a sua vida, que estão ascendendo na sociedade, querem uma sociedade mais meritocrática, vamos dizer assim, em termos mais democrática, né? Que ela quer quebrar com os valores do clientelismo tradicional. Essa perspectiva do Mangabeira Unger é até
dá um valor muito positivo para as igrejas protestantes, inclusive porque ele diz que os protestantes vão a um lugar em que nenhum católico iria. Os neopentecostais vão lá e tentam fazer esse tipo de conversão. Agora, só um outro comentário que eu acho bem interessante. Tem um professor da Unirio, do Direito, que é doutor em filosofia também, o Willis Guerra. Ele comenta que você pode traduzir, é justificado traduzir o gênio maligno do Descartes, não por gênio maligno, mas por gênio malandro. Se você traduz o gênio maligno por gênio malandro, e você pensa nessa religiosidade brasileira, ao invés de refutar com o absoluto, você vai negociar com ele. Pois é. Agora, eu só queria acrescentar uma coisa sobre essa questão de efetivamente fazer diferença. Eu acho que meus exemplos também não foram muito bons. Me lembrei agora de uma situação muito eloquente, né? Por exemplo, eu morei em vários lugares aqui no interior do Nordeste, né? E em função de várias circunstâncias, acabei tendo que construir mais de uma casa, né? Bom, depois da primeira experiência, eu adotei uma estratégia que é o seguinte. Eu em geral, isso aconteceu quando eu morei em Redenção, no interior do Ceará. Eu fui ajudar a criar uma universidade, né? A Unilab. Universidade em que o Marcos agora trabalha, inclusive. Chegando lá, eu precisava construir uma casa. Bom, e depois de várias experiências não muito bem sucedidas nesse processo, as casas foram concluídas, mas cada uma tem uma história diferente. Bom, eu então decidi fazer uma coisa que efetivamente fez a diferença. Procurar uma igreja evangélica na cidade e verificar se eles me indicavam trabalhadores para construir uma casa, né? E aí eu resolvi problemas crônicos. Por exemplo, segunda-feira de manhã, ninguém chegava bêbado para trabalhar, né? Então não tinha que ficar verificando se os caras estavam em condição de trabalho ou se alguém ia se matar ali, porque ia deixar cair um tijolo na cabeça um do outro, alguma coisa assim, né? Porque essas pessoas, efetivamente, elas têm um comportamento diferente, né? Não vou dizer 100% das pessoas, não é isso, não é? Mas há uma diferença substantiva, né? As pessoas se alteram, essas religiões elas conseguem mobilizar as pessoas para mudar o seu comportamento. Nesse sentido, elas promovem um tipo de originalidade no universo da religiosidade brasileira. Volta a existir. Não sei se isso ao longo do tempo se imporá, se o padrão brasileiro, né, da religião personalista se imporá, ou se nós teremos um tipo de negociação entre elas, o que aliás não é distante da prática brasileira, né, de fazer essas negociações, né, negociações que deixam tudo como está, né. De fato, né, a civilização brasileira tem essa característica de lidar com valores externos e antagônicos, mas terminando por neutralizá-los. Enfim, depois poderemos fazer outra discussão sobre isso, mas você tem vários exemplos históricos com relação a isso. De qualquer maneira, efetivamente faz diferença, né? Agora, claro, a questão é saber se do ponto de vista da civilização brasileira, estou me permitindo falar assim, se isso vai ter efeito ao longo do tempo ou não, né? Se tratará de mais um tipo de adaptação que nós faremos desses valores, preservando os nossos próprios valores, que têm se mostrado hegemônicos na história desse país, né? Só para acrescentar uma coisa na mesma linha do Rony, para a gente fazer uma coisa para complexificar um pouco. Esse mesmo tipo de exemplo eu já vi usado lá no centro-oeste brasileiro, de gente falando, não, eu prefiro contratar a gente que vem do sul, porque eles já estariam mais integrados a uma ética do trabalho do que o pessoal que é da própria região centro-oeste, né? É muito curioso isso também, é como se a gente tivesse também uma diferença entre sertão e litoral, principalmente quando a gente pensa no centro-oeste, nos sulistas, né? Existe um exemplo que eu já vi num livro que estava trabalhando sobre a questão do sertão, que quando você oferece terra para sem terras gaúchos, eles ocupam aquela terra como se fosse a terra da família deles e querem propagar por gerações aquilo, né? Agora, segundo o livro, quando o pessoal de outras
nortistas ou o pessoal do Centro-Oeste ganha o seu pedaço de terra, ele ocupa aquela terra é a dele, mas o filho dele que vai procurar a terra dele em outro lugar. É como se tivesse sempre um horizonte de milenarismo, que ele pudesse ir para outro lugar, começar a vida, né? A migração não para, né? Isso é bem curioso, né? Como se houvesse uma tensão também em termos regionais, né? Sim. Você tem isso você tem uma mentalidade no Sudeste e no Sul mais, digamos assim, apropriada para as relações impessoais, relações de produção, né? A impessoalidade, né? Me lembro aqui na Bahia uma declaração de uma pessoa me dizendo, reclamando, porque ele trabalhava numa fábrica de calçados, que naquele processo de disputa por imposto, né, os estados começaram a fazer uma guerra fiscal. Algumas empresas de calçados do sul, da região de Novo Hamburgo, principalmente, migraram para o Nordeste, né? Então, uma dessas empresas, elas se instalaram na Bahia e tinha, claro, problemas com os trabalhadores, né? Então, eles trouxeram gerentes do sul do país, né? E essa pessoa era um trabalhador e me contou que eles quebravam as máquinas, né? É uma coisa que a gente vê na história da Revolução Industrial, né? Os funcionários quebrando as máquinas, né? E eles faziam isso, né? Porque eles tinham intervalo, entende? Porque com a supervisão do pessoal do Sul, essa coisa do tempo do trabalho, da produtividade, é uma maneira de resistir a uma mentalidade que é avessa, né? É avessa, né? As pessoas não estão dispostas a isso, né? Eu estava contando a história da construção das casas, né? Teve uma época que eu adotei o sistema de trabalho de segunda a quinta, né? Ou às vezes eu mudava de terça a sexta, porque ou os caras chegavam bêbados na segunda para trabalhar, ou enfim, tem sempre, né? E as declarações são o seguinte: não, mas a gente aqui não trabalha a semana inteira, né? Porque isso não é necessário. E efetivamente não é necessário, né? Porque a vida já é boa, então não é necessário um processo de aprimoramento, não há essa ideia de economia, né? De guardar dinheiro, não, se adota um padrão de vida e é esse o padrão de vida, né? Então, se você ganha o necessário para isso, está tudo muito bem, né? Então, você vê aí que não há essa sensação da imperfeição, né? De uma necessidade que nós, que temos uma mentalidade mais ocidental, né? Somos o tempo todo atiçados por ela. Não há essa demanda, não há essa experiência da imperfeição, da necessidade, né? Olha, quem não tem necessidade está no reino da perfeição, né? Quer dizer, do que eu preciso, eu tenho tudo que eu preciso. Isso é felicidade, né? Então, claro, esse choque interno entre uma mentalidade, eu diria a mentalidade da falta, né? Do sul, do sudeste, essa mentalidade mais próxima das disposições do trabalho e da ética do trabalho, elas estão em conflito interno no Brasil com um outro tipo de mentalidade, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Quando você mora em vários lugares do país, você nota, né, que diferentes regiões têm diferentes variações, inclusive, dessas combinações, né? Alguns lugares de civilização muito recente, elas adotaram, às vezes, algumas, né, adotaram essa mentalidade industrial, da ética do trabalho, do aperfeiçoamento. Você nota, né, uma espécie de necessidade por novos valores, né, a ideia do crescimento pessoal. Em outros lugares mais antigos, inclusive, do Brasil, e às vezes não é mais para o norte, às vezes é mais para o sul, inclusive, você tem você tem alguns núcleos bem delimitados, né, talvez pela colonização europeia, no sul do Brasil, né, São Paulo com os italianos, né, no Rio Grande do Sul com italianos, alemães, né, Paraná, né, poloneses, enfim, alguns eslavos. Tirando aí, você tem esses lugares muito típicos, né? Você tem misturas, né, dessas duas mentalidades, né? Eu acho que ainda em fase de negociação, né? Então, o fato de quebrar as máquinas é um tipo de negociação, né, dessas duas mentalidades, né? O proprietário trouxe aqui para a Bahia os gerentes do Sul, né? Mas os funcionários quebravam as máquinas. Então é uma negociação, é uma disputa por terreno, né? Porque essas duas mentalidades elas estão em conflito, é óbvio, né? Eu fico pensando, acho que tem que fazer essa pergunta até porque eu acho que o ouvinte também pode ficar com essa impressão, e eu não sei se é isso ou não, de que essa fala parece
parece que ela tem uma pitada de um certo preconceito também, assim, com o Norte e o Nordeste, não? De achar que o Sul é o trabalhador e o Norte e o Nordeste é entre aspas, o preguiçoso que não vai levar o Brasil pra frente e tal. Não, mas aí, digamos assim, não, eu acho que não tem preconceito. Talvez o preconceito seja na interpretação. Sim. Olha só, se você, eu acho que isso que você falou é importante, porque realmente pode, do nosso ponto de vista tradicional, sim. Vamos pensar no seguinte, né, num ponto de vista diferente, que inclusive eu tentei adotar num outro livro que não tem a ver com religiosidade, chama Apresentação do Brasil. O esforço é mais ou menos o seguinte, olha só, nós estamos falando de uma diferença de mentalidades, né? Nós tradicionalmente temos essa leitura que você acabou de apresentar, quer dizer, o sujeito que não está envolvido no processo de aperfeiçoamento é um preguiçoso, né? É uma pessoa que ainda não se deu conta, né, de uma necessidade. Agora, você pode inverter a leitura. Você pode dizer, bom, essa pessoa que não está envolvida no processo de aperfeiçoamento é uma pessoa que se sente perfeita, é uma pessoa que está, né, que incorpora a experiência da felicidade plena, porque ela não sente necessidade. Essa é a grande questão, né? Então o seu mundo é um mundo de felicidade, de prazer, de satisfação constante, né? Ele não tem a sensação da falta. Quem tem a sensação da falta é que está envolvido no processo de aperfeiçoamento. Se a gente pegar essas duas concepções para avaliar elas, dizer, bom, eu quero ser uma pessoa dotada da consciência de uma falta, né? E eu vou tentar me envolver no processo de superação dessa falha ontológica, né, que possuo, ou eu quero ter uma vida que é puro gozo e felicidade. Eu não tenho dúvida, né? Eu quero ter uma vida de puro gozo e felicidade imediata. Eu não quero esperar o próximo milênio, sei lá, uma próxima oportunidade, depois de muito esforço, que talvez não resulte em nada, porque é um processo de aperfeiçoamento, enfim, tem um grau de contingência enorme. Eu acho que só que a gente se habituou a avaliar as coisas pelo padrão ocidental, que é aquele padrão que nos formou. Nesse ponto de vista, né, sempre que a gente relata essa diferença de mentalidades, parece que é uma crítica ao Norte e ao Nordeste. Não necessariamente. Pode ser um elogio ao Norte e ao Nordeste, né? Aliás, o fato de você ter essa resistência marcante no Brasil, isso eu chamo a atenção no livro também, o fato de você ter essa resistência marcante no Brasil, eu entendo que ela deve ser computada como uma virtude, né, como uma vitalidade dessa maneira de viver, né? Olha, por que eu devo assumir uma condição humana menor para então estabelecer um processo de aperfeiçoamento se eu posso adotar uma mentalidade em que eu já sou perfeito de saída, né? Entendeu? Então eu não preciso passar por aquela experiência religiosa que nós estávamos nos referindo há pouco, de ter a experiência do mal muito perto, de ser tentado o tempo inteiro, da decadência, né? Do gênio do mal, de ser enganado. Eu não preciso ter isso para então me envolver no processo de superação dessas deficiências. Eu não preciso ter não é necessário que eu tenha experiência da deficiência, né? Eu posso optar pela experiência da completude. O que me falta? Nada me falta, portanto eu sou feliz. Se eu sou feliz, o que eu devo fazer? Gozar da vida, ter prazer, né? É isso que importa, né? Então, eu entendo perfeitamente o que o Marcos disse e acho que é pertinente. É pertinente porque nós, em geral, já adotamos, né? Na verdade, a apresentação das duas formas de mentalidade não implica numa hierarquia, né? Então, um pouco de cuidado com isso, né? Nós é que adotamos esse ponto de vista em geral, que é o ponto de vista ocidental, né? Que valoriza a ética do trabalho, os processos de autoaperfeiçoamento, de melhoria da vida, portanto, a ideia do desenvolvimento, né? Enfim, né? Isso é um tema para uma outra discussão muito diferente, mas, de fato, pela mera apresentação da diferença das duas mentalidades, a gente não poderia dizer que uma é melhor que a outra, ou que uma é a pré-história da outra, né? Então, que o destino se tornar desenvolvido, portanto, adotar uma ética do trabalho, se envolver em processo de autoaperfeiçoamento. Eu não acho que seja necessário. Realmente não acho que isso seja necessário. Aliás, é discutível, né? Inclusive, se esse rumo da civilização ocidental, encabeçado pelo mundo europeu, né, transportado para os Estados Unidos, se isso é efetivamente, do ponto de vista de um sentido humano, um bom sentido, né, uma boa direção. Eu não sei se é uma boa direção, né? Se você vê o estilo de vida que as pessoas, o conjunto de valores que as pessoas adotam nos países desenvolvidos,
Eu estou falando não de valores ligados ao mundo material, de bem-estar material, né? Inclusive de conquistas espirituais, em termos de conhecimento. Não estou falando disso. Estou falando da sensação de realização humana. É discutível se efetivamente o mundo ocidental, o mundo europeu, é um mundo promissor, né? Que nós no Brasil deveríamos imitar. Eu não tenho essa certeza, né? Realmente não tenho. Então, do meu ponto de vista, pelo menos, eu não vejo a questão assim, né? De que, olha, o mundo, digamos assim, a mentalidade que predomina no Norte e no Nordeste é uma mentalidade menor, né? E que já está certo que ela deve deixar de ser o que é para adotar o ponto de vista que predomina no Sul e no Sudeste do Brasil, com algumas diferenças, né? Enfim, para mim isso não está claro, né? Não vejo nenhuma necessidade disso, pelo contrário, né? O estudo, por exemplo, da vitalidade, da religiosidade brasileira, essa ideia da personalização da religião, ele coloca realmente em questão, né? Porque em questão a necessidade de assumir esse ônus da falha, né? É necessário assumir a falha para que você se envolva no processo de aperfeiçoamento. Quem não reconhece a sua falha não se envolve no processo de aperfeiçoamento. Agora, que falha é essa? Essa falha é justificada, né? Precisamos dessa falha? Uhum. E eu acho que também, só para concordar, eu acho que esses termos são polêmicos, mas eles fazem parte de um tipo de narrativa que é muito comum em vários lugares para mostrar uma diferenciação entre zonas mais industrializadas e zonas menos industrializadas. Geralmente as zonas litorâneas mais industrializadas se colocam como motor da nação, aquilo que traz o progresso, e sofrendo resistência dos povos atrasados do interior. Né? Uhum. Essa dicotomia no Brasil é muito... Existe também essa narrativa que coloca São Paulo como o motor do Brasil, e nesse sentido os goianos se dizem paulistas, né? Sim. Os goianos vão se identificar, não, nós já fomos São Paulo, enquanto os paulistas vão falar que eles são goianos apenas, né? Sim. Então essa disputa narrativa é muito reincidente, e em vários países ela acontece. Quando o cara escolhe, não, eu vou escolher alguém que é do Sul, porque isso já é um preconceito, uma reivindicação de perfeição também. Né? Isso que é o curioso também, né? Não é uma questão de falar por educação também, ou processo de autocriação também. Eu acho que aí já tem a palavra diz, um preconceito, né? Mas a questão não é naturalizar nada disso, mas problematizar e aprofundar, né? Colocar as coisas em questionamento. Até porque, de fato, se você olha para os índices, os indicadores de desenvolvimento, você vai dizer, bom, o Sudeste é mais desenvolvido que o Nordeste. Eu não tenho dúvida disso. A questão que eu estou me colocando é, se isso, no fundo, isso é promissor, né? Ser desenvolvido efetivamente é um benefício? Estou dizendo do ponto de vista da realização do ser humano. É efetivamente um benefício, né? Ter um índice de desenvolvimento humano numa região efetivamente faz diferença? Né? O que se sacrifica para ter esses índices? Vale a pena no cômputo geral? É uma pergunta difícil que eu realmente não tenho resposta para ela. Né? Mas eu acho que a pergunta tem que ser feita. Né? Isso também não significa você dizer o seguinte, bom, nós temos essas duas opções só, né? Entende? Parece que nós estamos falando de dois mundos estáticos, né? Bom, esses dois mundos estão em movimento, né? E eles se negociam o tempo inteiro, é óbvio, né? Não só nós temos essas mentalidades diferentes dentro do mesmo país, como a ética do trabalho, a ideia do aperfeiçoamento pessoal, faz parte do universo ocidental, né? Do qual nós somos um tipo de... como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer um tipo de sucursal, porque não representaria. Nós somos um tipo de manifestação, né? Eu, às vezes, acho que nós não somos parte do mundo ocidental. Enfim, é difícil responder essa pergunta, porque ela envolve, parece que os filósofos são muito pretensiosos, né? Colocar o mundo ocidental de um lado, o Brasil do outro, e ponderar o que é melhor, com que critério eu faço isso. Uma coisa eu tenho certeza, né? A avaliação feita do interior de cada uma dessas mentalidades gera o mesmo resultado em sentido contrário, né? Se eu tomo pé, se eu sou um adepto da ética do trabalho, né, do autoaperfeiçoamento, né, do desenvolvimento
da nação e das pessoas, bom, eu faço uma avaliação do Nordeste, eu digo, bom, o nordestino é preguiçoso. Agora, se eu faço uma avaliação do ponto de vista da mentalidade, que eu entendo que é típica da religiosidade brasileira, que está muito mais destacada no Nordeste do que em outros lugares do Brasil, eu vou ter a sensação, ao contrário, do tipo, essas pessoas são insanas, elas se esforçam para adquirir alguma coisa que eu já tenho. Aliás, essa é uma piada corriqueira, né? Não é só uma piada, né? Tem um relato de um indígena num livro um desses viajantes franceses que tiveram, eu acho que teve na expedição do Villegagnon na Fundação do Rio. Eu me esqueci o nome dele, um dos dois. Tem um que é católico e o outro protestante. Num dos livros de um dos franceses, tem uma narrativa de um índio, né, brasileiro, nós estamos falando isso século XVI, né, narrando século XVI, narrando a falta de compreensão dele do movimento dos portugueses, né, que vinham buscar para o Brasil, levavam para a Europa. Ele não entende, né, o sentido disso, e é mais ou menos esse mesmo tipo de raciocínio, né? Qual é a necessidade da movimentação, do processo de autoaperfeiçoamento, se nós temos tudo que nós precisamos, né? Se a natureza nos dá as coisas, né? E se aqui, numa vida simples, nós temos tudo que nós necessitamos. Quer dizer, a ideia da necessidade é uma ideia forjada culturalmente, então, de repente, ela não tem nenhum sentido. Enfim, você pode gerar aí duas avaliações mútuas, né, de incompreensão, né? Olha, eu não entendo a sua necessidade pelo autoaperfeiçoamento, e o outro diz, eu não entendo a sua displicência e não se envolver no autoaperfeiçoamento, né? Ou seja, você trabalha de maneira desnecessária e você é um preguiçoso, uma coisa assim, né? Então são avaliações mútuas, mas externas uma à outra, né? As duas fazem sentido do seu próprio ponto de vista. Portanto, nenhuma delas faz sentido para o outro ponto de vista. Eu acho que aí a gente acaba que se distanciou um pouco da religiosidade, mas que tem a ver também, né, o assunto, né? Que quando você pega esses modos de pensar aí que a gente separou, um vai ter mais a ver com a religiosidade brasileira que você estava descrevendo, e outro vai ter mais com uma coisa mais da religiosidade ocidental, mais dogmática, né? Dogmática rigorosa. Nós estamos saindo um pouco da linha, né? Mas eu acho que tem a ver ainda, que dá pra fazer esse fechamento de voltar a isso, né? Bom, você quer colocar mais alguma coisa, Marcos? Não, acho que você fechou certinho. Então vamos passar então para as indicações. Rony, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente? Não, eu na verdade, o tempo todo estou falando de um livro, né? Organizados por mim e por um professor da Unilab chamado Marcos Carvalho Lopes, chamado A Religiosidade Brasileira e a Filosofia. O curioso do livro, né, não é só uma propaganda do livro, o livro é editado pela editora FI, do Rio Grande do Sul, da seguinte maneira: as pessoas podem entrar no site da editora, comprar o exemplar do livro, se não me falha a memória, está sendo vendido por R$45. Mas o livro também no site da editora, portanto é um download gratuito e legalizado, né? Você tem acesso ao PDF do livro na íntegra, né? Não é uma divulgação, não. Está lá, você pode fazer o download gratuito do livro, inteiramente gratuito, não tem custo nenhum, e é o livro na íntegra, no site da editora, né? Porque nós conseguimos viabilizar uma publicação que tem esse formato, né? Se você quer um exemplar impresso, você compra. Se não, você pode baixar o livro na íntegra gratuitamente em formato PDF. Então a minha indicação seria o livro, né? Tem aí uma série de capítulos, né, sobre religiosidade brasileira. São vários autores, né? Obviamente eu apresentei aquilo que eu entendo, né, que representa a questão, mas há outros recortes, né? Outros temas sendo tratados no livro, né? Sobre ensino religioso, sobre ciência e religião. Eu estou dando uma olhada aqui, então, né? Sobre macumba, desmacumbização, ancestralidade africana, sobre religiosidade popular nas letras de samba, né? Entusiasmo dos deuses, sobre Humberto Eco e a irrealidade brasileira, a religiosidade como liberdade compartilhada, né? Sobre a pluralidade religiosa e seus desafios,
sobre a questão estética ligada à imagem religiosa, enfim, uma série de livros, de capítulos. Eu então recomendaria o livro, já não estou sendo breve mais, mas tentando ser breve. Eu recomendo o livro. Tá ok. Marcos, você trouxe alguma coisa? Eu vou recomendar um livrinho bem pequenininho chamado Da Religiosidade, a Literatura e o Senso de Realidade, do Wilhelm Flusser. Também vou recomendar um livro do Humberto Eco chamado O Pêndulo de Foucault. No meu capítulo do livro A Religiosidade Brasileira e a Filosofia, eu comento um pouco de como nesse livro Humberto Eco faz uma descrição do que seria para ele a religiosidade brasileira, né? Para ele ela levaria um senso de não realidade. Então seria essas indicações hoje. Bom, eu vou indicar aqui um podcast, o episódio do Papo Lendário, episódio 145 sobre Umbanda, que eles estão convidados lá, que ele fala sobre Umbanda, e uma das coisas que ele fala que eu acho interessante é que nesse combate que os neopentecostais têm com a Umbanda, com essas outras religiões, de colocá-las como demônio, ao mesmo tempo que eles demonizam essas religiões, eles oferecem a mesma coisa que a Umbanda vai oferecer. Tipo, o cara demoniza a magia lá, mas ele benze o copo da água da pessoa, né? Ao mesmo tempo que ele demoniza, ele faz a mesma coisa. E também um canal do YouTube, o canal do Crentaços, que tem vários vídeos sobre uma perspectiva religiosa assim, que eu acho um pouco interessante e diferente, que eles são protestantes, né, mas assim não são de um modo bem interessante. Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá no canal para quem tiver interesse lá ao vivo. Vou deixar o link aí no post. Eles são anti-institucionais, né? Eles não querem formar uma igreja, pequenas comunidades cristãs. É uma coisa bem diferente lá do Cristiano Machado, né? Que deve estar ouvindo esse podcast e espero que ele reclame de alguma coisa que a gente fez de errado aqui, várias coisas. Com certeza, né? Bom, a gente está chegando no final do programa. Eu queria agradecer muito aí o Rony por ter participado aí com a gente mais uma vez, né? E abrir espaço para você falar qualquer coisa, as suas considerações finais e divulgar algum trabalho, alguma coisa. Na verdade, eu agradeço a participação. Eu estou preocupado porque eu estou praticamente virando uma figura batida no podcast. É a terceira vez, então, e eu falo muito, né? Eu já tô mais de 30, rapaz. Quase não é necessário perguntar. Não, eu não tenho mais nenhuma indicação. Na verdade, da indicação eu já fiz ali a indicação do livro, né? No site da própria editora tem mais um livro lá disponível sobre o carnaval e a filosofia, enfim. É suficiente, né? Agradeço o convite e fico disponível para participar pouco da próxima vez. Tá certo, muito obrigado. Você aí, foi muito legal a sua participação aqui. Eu achei que foi muito bom o papo e acho que a gente vai ter você mais vezes também aqui. Acho que o pessoal gostou muito também dos outros programas, foi bem legal. Bom, próxima vez acho que você vai falar de novela, Rony. Tenho um pressentimento. É provável, Bom, até o próximo então, pessoal. Valeu. Um abraço, Murilo. Um abraço. Até mais, tchau. Tchau. Com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Olele, olala. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.